Te abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez quero trazer uma palavra direto das Sagradas Escrituras para o seu coração. Peço a Deus que possa te abençoar por meio dela, através dela e por ela. A palavra de Deus nos diz lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 32, versículos 39 ao 40. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Que maravilha é esta palavra, aonde o próprio Deus nos faz uma promessa de nos dar um só coração, um só caminho, para que o temamos para todo sempre, para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos e depois deles. Deus promete fazer conosco um pacto eterno, onde Ele não vai se desviar de nos fazer o bem, e Ele mesmo colocará o temor dele no nosso coração, para que nunca nos afastemos dele. Glória a Deus por isso. Esta é uma palavra viva vindo da parte de Deus, aonde nós sabemos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e que nunca pode mentir. E se esse Deus que nunca mente nos faz uma promessa, Ele mesmo tem prazer em cumprir essa promessa por amor dele mesmo, pelo caráter e pela sua eterna personalidade que não muda. Então, nessa palavra, Deus promete nos dar um só coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos aqueles que Deus salva, todos aqueles que Deus liberta, Ele promete dar a cada um de nós um novo coração, um só coração. O que quer dizer um só coração? Quer dizer que todas as pessoas que Ele salva vai ter o mesmo coração? Essa palavra coração está no sentido não de órgão físico, mas no sentido de um só propósito, um só desejo, um só deleite. E que deleite e que propósito é esse? De andarmos por um só caminho, um caminho de temor ao nome dele, um caminho de santidade, um caminho de retidão, um caminho onde nós vamos praticar tudo aquilo que honra e agrada ao coração do Pai. É interessante que no capítulo 31 de Jeremias, um capítulo anterior a este, no versículo 31 deste mesmo capítulo, nos diz que o próprio Deus fala assim: e farei uma nova aliança com o meu povo, não conforme a primeira aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque o primeiro pacto, o povo que foi tirado do Egito não guardou este pacto que Deus fez com eles, não guardaram essa aliança e assim se desviaram. Mas nessa promessa lá em Jeremias 31, diz Deus que esse novo pacto que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá, ele nos daria um coração de carne e tiraria de nós o coração de pedra. O que quer dizer isso? Nos daria um coração não duro, um coração não cauterizado, mas um coração disposto a ser moldado com as palavras de Deus. Um coração disposto a obedecer a Deus, não por medo dele, mas um temor em amor, um temor em gratidão. E este novo coração teria as próprias leis de Deus escritas neste coração, aonde ninguém mais precisaria ensinar a ninguém a conhecer ao Senhor, porque todos conheceriam ao Senhor, desde o menor deles até o maior deles.
Então, quando Deus nos restaura através da morte, através da crucificação de Jesus no Calvário, quando o Senhor Jesus derrama todo o seu sangue ali, este sangue lava a nossa alma de toda iniquidade, de todo pecado, lava a nossa mente de toda ignorância espiritual, de toda inclinação perversa para praticar pecados. E quando nós somos restaurados, quando somos regenerados, restaurados pelo Senhor, Ele coloca este novo coração em nós. E essa promessa que Ele faz aqui no capítulo 32, dos versículos 39 a 40, Ele confirma essa promessa que nos daria um só coração, um só caminho, para que este coração e este um só caminho seja um caminho de temor a Ele para todo sempre. E quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele produz em nós esse temor santo, esse desejo santo de o buscar, de se render a Ele em amor, em gratidão, porque Ele agiu para conosco com misericórdia, com graça infalível. Por que infalível? Olha esse texto, que Ele vai fazer um pacto conosco de não desviar, de nos fazer o bem. O que quer dizer isso? Esse pacto que Deus vai fazer conosco, essa aliança, Ele promete em nunca jamais deixar de fazer o bem para conosco. Então, todas as coisas que sobrevier a nossas vidas, vai ser com o propósito de produzir em nós fé, santidade e sustentabilidade em sua graça misericordiosa. Quando Ele promete colocar em nosso coração o temor dEle, para que nunca se aparte de mim, olha o final do versículo 40. O que quer dizer? A fé que o Senhor colocará em nossos corações vai fazer com que andemos por esse caminho santo, não em frustração, não em discórdia e em desobediência, mas esse temor que será colocado em nosso coração será de tão pronta firmeza em que nós nunca teremos prazer em fazer mal, nunca teremos prazer em fazer aquilo que desonra o nome dele. Mas isso em nós vai gerar em nós uma força espiritual em que nós vamos praticar somente o bem. Praticaremos somente aquilo que honra o seu santo nome, que honra a graça salvífica dele. Nós jamais nos afastaremos dele. Olha essa promessa. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. Essa é uma firmeza, é uma convicção, é uma certeza inegável, inegociável, irrefutável de que Deus jamais vai deixar que nos afastemos dele. Jamais permitirá que o mal tenha domínio e poder sobre as nossas ações ou sequer sobre as nossas vidas. Tudo que ocorrer em nossas vidas nos fará cativos à vontade de Deus. Ainda que a vista, ainda que a ótica humana nos faça enxergar doenças, enfermidades, provações, privações, lutas, necessidades, estresses, cansaços e até mesmo convulsões devido ao peso do fardo que carregamos no nosso dia a dia, Deus vai fazer com que tudo isso converja, se converta em um nosso bem. Isso vai fazer com que a nossa fé seja mais firme, mais sólida como um diamante inquebrável, indestrutível. E o Senhor nos garante isso pela tua palavra, porque é Ele quem promete e é Ele mesmo quem cumpre, colocando em nós ferramentas, armas necessárias para lutar essa peleja, essa luta espiritual. Então confia nele, pois se ele prometeu, ele fará cumprir. Ele fará acontecer conforme a tua santa vontade, conforme a sua santa vocação. Esse é um chamado de Deus para o temor do nome dele. Esse é um chamado de Deus para que andemos em paz, em santidade, confiando nas bem-aventuranças que vêm da parte dele. Creia nessa palavra,
confia nele e tudo mais ele fará, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho de um homem para que se arrependa. Falou ele, ele cumprirá. Prometeu ele assim concretizará, porque ele é Deus. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa hora. Eu quero orar por você. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida e ela foi pregada. Aquilo que competia a mim como ser humano eu fiz, que é anunciar as tuas bem-aventuranças e as suas promessas. Mas quem gera vida nos corações é o Senhor através do teu Espírito Santo. As armas já nos foi dada na cruz do Calvário, porque as nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. Então, Pai, conceda graça, conceda força, conceda a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Assim eu declaro essa vida abençoada. Eu peço que essa palavra possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um. E que nós venhamos colher os frutos da tua palavra, porque falou o Senhor e o Senhor mesmo cumprirá. Então, Pai, derrama graça, derrama do teu amor, do teu perdão, da tua proteção e misericórdia. Não nos deixe desamparados, mas segura as nossas mãos e caminhe conosco lado a lado. Quando o fardo estiver pesado e a ponto de não podermos suportar, te pedimos, ó Pai, que nos carregue no teu colo, para que possamos confiar somente em ti. Assim te agradeço por essa mensagem, agradeço por essa palavra e peço ao Senhor, confirma essa palavra neste coração, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro a sua vida abençoada pelo poder que há no nome bendito de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.